Olá! Bem-vindo então a mais uma aula do nosso curso de Teoria Musical. Bom, agora a gente vai completar o que a gente está estudando sobre a formação das orquestras, já finalizando o nosso último módulo do curso. Então, na aula anterior, eu fiz um apanhadozinho breve, Um breve apanhado histórico para você, porque se a gente fosse falar sobre a história das orquestras, tem coisa demais para contar, acho que daria um curso só, para falar. E então eu fiz um breve apanhado só para a gente se situar. Para quê? Para que a gente chegue agora no século XXI, entendendo a estruturação dos instrumentos, dos grupos instrumentais que a gente tem. Bom, quando a gente chega no século XX, então as orquestras elas vão estar bem mais próximas das orquestras que a gente tem hoje, nos dias de hoje. Algumas mudanças que aconteceram foram, por exemplo, a utilização de instrumentos de percussão de uma forma mais intensa, que era menos utilizado. E hoje a gente tem também a presença de alguns instrumentos eletroacústicos. Existem grupos de instrumentos e orquestras ou bandas que trabalham com instrumentos também, como guitarra, bateria, baixo, que são instrumentos que não são tradicionalmente instrumentos de orquestra. Mas a orquestra, vamos pensar então como que ela se estrutura. As orquestras, a gente vai ter, então, a orquestra moderna, ela recebe o nome de sinfônica ou de filarmônica. Esse nome que a gente dá para ela tem a ver com a quantidade de instrumentistas que você vai encontrar. Então, uma orquestra sinfônica, uma orquestra filarmônica, ela tem entre 80 e 100 instrumentistas. E essa quantidade de instrumentos, ela varia muito de acordo com o repertório que essa orquestra se propõe a fazer e também até de acordo com a própria disponibilidade, dependendo de uma cidade do interior. Eu não tenho 100 instrumentistas, ou 80, eu tenho 50, então eu vou formar uma orquestra com 50, com 20. Então, tem a ver também com as questões físicas, questões específicas dos locais onde as orquestras são criadas. Mas uma orquestra sinfônica ou filarmônica, ela vai ter, normalmente, de 80 a 100 instrumentos. E aí, como que são organizados esses instrumentos? A grande maioria deles são as cordas. Então, numa orquestra sinfônica ou na filarmônica, grande parte dos instrumentos que a gente vai encontrar, aproximadamente aí uns 60 instrumentos, mais ou menos, seriam então as cordas. Seria os violinos, as violas, os cellos e os baixos. A gente vai ter aí uns 15 madeiras, uns 12 ou 13 metais, uns 10, 12 percussionistas, pensando em uma orquestra sinfônica e filarmônica. Eu já vi orquestra, por exemplo, que tem um instrumentista só, mas não é uma sinfônica. Bom, então as cordas, geralmente os violinos, são os que têm mais quantidade e eles são subdivididos entre primeiros violinos e segundos violinos. Depois a gente tem as violas, os cellos e os baixos, que vão compor então o quadro das cordas. Bom, pensando então nas madeiras, eu vou ter sempre pares. Então eu vou ter sempre pares de flautas, pares de oboés, pares de clarinetes e pares de fagote. Pode acontecer, assim, numa sinfônica, esses pares de flauta, por exemplo, eu alternar com um flautim. O oboé também, em vez de eu ter 2 oboés, eu posso ter um corno inglês. E os metais, geralmente eu tenho também 2 trompetes, duas tubas, 2 trombones, ou às vezes uma tuba só. Trompas, geralmente eu posso ter até 4. Mais ou menos essa é a distribuição dos instrumentos dentro de uma orquestra que a gente chama de sinfônica ou filarmônica, pensando então nessa quantidade de instrumentos, de 80 a 100. Agora, de acordo com o tamanho dessa orquestra, ela vai mudar de nome. Então, eu queria deixar aqui para vocês alguns nomes que vocês vão encontrar que são interessantes, que estão relacionados aos grupos dos instrumentos. Então, por exemplo, a gente tem, eu já falei que as que têm grandes instrumentos são as orquestras sinfônicas e a filarmônica. Qual que é a diferença de uma orquestra sinfônica e de uma orquestra filarmônica? Então, vamos lá.
Tanto a sinfônica quanto a filarmônica, com relação à quantidade de instrumentos, não vai ter diferença. Uma se chama sinfônica, por quê? Porque geralmente a orquestra sinfônica ela é mantida por um órgão governamental, né? O governo do estado, a prefeitura da cidade é responsável por aquela orquestra. E ela é filarmônica quando ela é mantida por instituições sem fins lucrativos. Então, se é uma empresa, né, que organiza, que é responsável pela estruturação daquela orquestra, ela é filarmônica. Se é uma instituição, um estado, o governo, uma prefeitura, ela é sinfônica. Com relação à quantidade de instrumentos, é a mesma coisa. Agora, eu posso ter grupos de instrumentos com menos, né, instrumentistas. Em vez de 80, eu posso ter 20, 25. Aí, o que eu digo? Que eu não tenho uma orquestra sinfônica nem filarmônica. Eu digo que eu tenho uma orquestra de câmara, que é uma orquestra com menos instrumentos do que uma orquestra sinfônica. E algumas dessas orquestras de câmara, ou seja, orquestras menores, elas executam músicas antigas, especificamente músicas antigas, músicas entre os séculos 8 e 18. Então, esses grupos de instrumento, em vez de a gente chamar orquestra de câmara, a gente vai dizer que são orquestras de música antiga. E elas têm uma característica que alguns instrumentos, inclusive, são instrumentos próprios daquela época. O violino é um violino barroco. A trompa é uma trompa que foi usada no século XVI. Então, os instrumentos são instrumentos específicos da época. Então, não são orquestras de câmara, mas são orquestras de música antiga. Também são orquestras menores, com poucos instrumentistas. E, finalmente, assim, o que a gente mais conhece são as bandas sinfônicas. As bandas sinfônicas são formadas pelos instrumentos de madeiras e metais, os instrumentos de sopro e percussão. É aquelas bandas que tocam nos coretos da cidade do interior, aquelas bandas de projetos. Geralmente a gente tem muito projeto social que envolve criança em área de risco. A forma que a gente tem de trabalhar com eles é através do que a gente chama de banda sinfônica. É um trabalho muito bacana. Então, é uma banda também um pouquinho maior do que a orquestra de câmara, né? A gente pode ter aí bandas sinfônicas com 50, 60 integrantes. E essa é o que eu gostaria de passar para vocês, relacionado ao que a gente tem de formação instrumental, né, na atualidade, no nosso dia. Elas se organizam, né? Se a gente for pensar em termos de posição, a orquestra ela precisa estar equalizada. O que é isso? Ela tem que estar organizada, pensando em graves, médios e agudos. Então, a forma como os instrumentos se posicionam no palco, numa apresentação, onde eles estiverem, passa para a gente esse som equalizado, né? Graves, médios e agudos. Ou seja, quando vocês forem ver uma orquestra, geralmente vocês vão ver violinos, depois vocês veem as violas, depois vocês vão ver aqui os instrumentos mais graves. Então, quando a gente começou com os agudos, os médios, depois os mais graves, que seriam os cellos, e atrás do cello a gente tem o baixo. Atrás das violas, nos médios, a gente vai ter as madeiras, atrás das madeiras, os metais, e lá no fundo a gente vai ter a percussão. Se eu tenho um piano, uma harpa, algum outro instrumento que vai entrar para compor esse grupo, geralmente ele está na região aqui dos violinos, né? Próximo aos violinos. Esse tipo de distribuição instrumental garante para a gente a equalização do som. Grave, médio, agudo, equalizado. Então, essa ordem de organização da orquestra nada mais é por isso. Às vezes, trocar esses instrumentos de lugar pode produzir uma sonoridade diferente. E, às vezes, eu não preciso manter essa posição porque eu posso realmente estar querendo trabalhar com uma sonoridade diferente. Século XXI, a gente vive a época das experimentações na música, no teatro, na dança, na arte de uma forma geral. Então, não é uma regra essa disposição que eu coloquei para vocês. É a disposição equalizada, que foi estudada e que se manteve desde o início do século XIX até a gente chegar hoje.
nada me impede que eu organize a minha orquestra ou que eu veja uma orquestra organizada de forma diferente, mas intencionalmente, por algum motivo, pensando em sonoridade, tá bom? Porque, na verdade, essa organização é o que a gente chama de posição equalizada. Bom, basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Falar de orquestra, falar de história da orquestra foi o que eu falei no início desse vídeo. A gente precisaria de um curso para aprofundar. A ideia de se falar isso agora no curso de teoria musical é só para a gente dar uma noção para você, que é importante, né? O curso de teoria musical ele é a base para que a gente possa aprofundar no conhecimento musical de uma forma geral. É só a partir da teoria musical que eu consigo trabalhar contraponto, harmonia, as outras disciplinas que envolvem a estruturação da música. Então, assim, estamos fazendo pinceladas, era isso que eu gostaria de dizer. A proposta de atividade para a gente nessa aula seria, então, que você fizesse uma pesquisa sobre orquestras brasileiras. Então, eu coloquei no material nomes de orquestras. Podem ser que existem e que não existem mais, que já deixaram de existir. Infelizmente, a gente perdeu muito, né, muito trabalho bacana, até por falta de patrocínio, de incentivo. A gente viu orquestra fechar, grupo de câmara fechando. Então, assim, eu coloquei porque em algum momento fizeram nome dentro da história dos grupos instrumentais do Brasil. Então, eu gostaria que a gente fizesse um apanhado disso como atividade. Você vai pesquisar de onde são, quando surgiram, se estão ativas, se não estão, o que produziram, o que produzem ainda. E, além das opções que eu coloquei, dos nomes de orquestras que eu gostaria que você pesquisasse, que são orquestras importantes para a gente conhecer, eu queria que você fizesse o levantamento aí, na sua cidade. O que tem de produção instrumental? Não tem? Às vezes a cidade é pequena, não tem uma orquestra, mas tem um grupo, tem uma banda, para fazer um levantamento, né, do que existe aí na sua região, onde você está se encontrando agora. Quem mora em cidade grande, é lógico que deve ter orquestra, mas quem não, né, mora em cidade menor, então faz um apanhado, faz para mim a pesquisa baseada nos grupos que eu estou citando e em seguida apresenta para mim, que eu gostaria de conhecer, onde você está, onde você mora, o que você tem aí de produção orquestral para a gente poder conhecer e estar dividindo isso com os outros colegas que fazem o curso com você. Tudo bem? Então, ó, lê o material, faz o trabalho direitinho, nós já estamos quase chegando no final do curso, isso é muito legal. E assim que tiver tudo bonitinho, tudo acertadinho, com as correções, com as atividades, a gente se encontra na próxima aula. Então, um abraço para você e até o nosso próximo encontro. Tchau!